Eu quero já, nesse instante, convidar a pastora Beth, a minha esposa, para nós... Senhor, Pai do Senhor a todos. Que momento forte esse, e espero que nós possamos fazer um bom trabalho para a glória de Deus. Verdade. E nós temos aí esse tema, e eu já quero deixar você à vontade para iniciar a ministração. Que Deus abençoe você e que a palavra venha ao encontro da necessidade que todos nós, pais, educadores, filhos, têm necessidade. Que Deus abençoe e uma boa aula em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos os pastores, pastoras, obreiros da nossa MPB, as ovelhas dos nossos pastoreios, que sejam ricamente abençoadas e que possamos, então, compartilhar a palavra de Deus nesse tema, ensinando os filhos no temor do Senhor, desafiador tema no século XXI, onde a pressão é muito grande sobre as famílias, a fim de que mudem os comportamentos, a pressão do sistema mundano. Porém, a Bíblia diz que a palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Devemos insistir nesse tempo em muitos temas, a fim de relembrar a igreja o que o Senhor Deus deixou para nós. Ensinando os filhos no temor do Senhor, foi bem pensado um tema para esse. Nesses últimos tempos, eu tenho ministrado a palavra de Deus, talvez focando em alguns pontos que não são muitos comuns, ou então em alguns, na ótica de diferente forma do que nós temos costumado ouvir, justamente para trazer uma nova experiência e a gente se aprofundar um pouco mais. Então, se isso acontecer, é que Deus está nos usando nesse tempo assim. Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus maravilhoso, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de ministrar a nível mundial, através desse canal da missão evangélica e educação religiosa, de forma online, alcançando vidas que estão em outros estados, quem sabe até em outros países. Que o Senhor nos use a todos como instrumentos para o teu louvor, para a tua glória. Abençoa, Pai, que o teu Espírito possa ter liberdade de ministrar às nossas mentes, aos nossos corações e trazer a revelação da palavra. Ora, Senhor, deixando já a tua bênção sobre todos, ministrando também saúde, bem-estar, paz interior, tranquilidade, paz emocional, e sobre os que ministram a palavra, autoridade da parte do Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos muito, Senhor, da tua sabedoria, a fim de que alcancemos o alvo, em nome de Jesus. Amém. Como nós estamos numa transmissão online, e eu costumo sempre que trabalho nessa forma, pedir aos irmãos que estiverem aí que não esqueçam de deixar o seu joinha, é importante, para que haja esse levantamento de quantas pessoas estavam assistindo e tudo. O joinha é fácil, aquele, okzinho que tem aí no cantinho, faça seu comentário, ore pela pastora Beth, vamos avante. Glória a Deus. Então, vamos ver aqui. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o tempo, ensinando os filhos no temor do Senhor. Isso demanda tempo, tanto quando eles são pequenos, quando já são jovens, como também quando são adultos. É preciso que haja uma boa administração do tempo dos pais para ministrar aos filhos, e eu sempre defendo que isso em qualquer idade deles. Particularmente tenho 3 filhos adultos e gosto de sempre ministrar uma palavra a eles, de forma que a palavra fique no coração.
relembrada, reavivada, e eles saibam em que assunto eu estou tocando, a fim de que não esqueçam que devem amar o Senhor acima de todas as coisas e todas as pessoas, e também alguns pontos doutrinários que não devem ser jamais esquecidos. Então, no livro dos Provérbios, no provérbio 6, do capítulo 22, vem bem claro, através do pregador, não é? Através dessa palavra, a gente pode chegar a uma conclusão óbvia, lógica. Ensina a criança, aí se trata da criança no início, na fase inicial, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, quer dizer, quando for adulto, não se desviará dele. Há uma promessa de que essa palavra ela vai ficar fincada no coração da criança. A partir do momento que essa criança começa a compreender, deve ser ensinada. Estamos defendendo já que as crianças podem ter algum conhecimento, podem receber alguma informação desde o ventre da mãe. Os estudiosos, os cientistas que estão pesquisando a respeito da vida uterina das crianças, quando elas ainda estão no ventre da mãe, que as crianças podem ouvir alguma coisa que depois vão checar quando estiverem já fora do ventre, e ainda mais quando elas já estão entre nós, já nasceram, já estão crescendo, deve ser obrigação cumprida pelos pais de ensinar a criança no caminho que ela deve andar. É óbvio que a garantia de que elas andarão não é nossa, mas nós devemos cumprir a nossa tarefa, a nossa obrigação. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, e verso 7, diz a Escritura Sagrada, você as inculcarás, quer dizer, falarás até que elas sintam essa responsabilidade nossa sobre elas, você as inculcarás, quer dizer, as palavras sejam inculcadas, colocadas na mente da criança, a seus filhos, e essa intensidade deve ser tão grande que deve falar quando estiver sentado, quer dizer, em momentos de pausa dos trabalhos, andando pelo caminho, não é? Quando estiverem caminhando, fazendo alguns trajetos com essas pessoinhas, e pessoas grandes também, e ao deitar-se e ao levantar-se. Ao deitar-se, nós hoje podemos fazer isso com os nossos filhos de qualquer idade, se estiverem ainda perto de nós, fazendo presencialmente. Se não estiverem, nós podemos fazer através das mensagens que nós podemos mandar no final da noite, já quando elas estiverem nos seus lares. Que tal mandar uma mensagem bíblica, um versículo bíblico, dizer para elas que nós estamos orando por elas, e que elas fiquem, então, alertas de que nós estamos cuidando. Então, nós hoje ficamos indesculpáveis quanto a cuidar, doutrinar os nossos filhos, a orar por eles, a dizer que estamos ensinando a Escritura Sagrada, porque a tecnologia veio para nos abrir essa oportunidade. Não importa se eles já têm filhos, estão talvez prestes a ter netos, o importante é que filho não tem idade para ser filho, vai ser sempre filho, vai ser sempre necessário ensinar ou deixar uma escritura lembrada ao coração deles. Às vezes eu me lembro que não mandei ainda uma mensagem para os meus filhos, e às vezes também me passo de não mandar, mas quando mando, eu peço ao Senhor que me dê a direção de que palavras eu devo mandar. E o Senhor me lembra os versículos e me faz sentir tão feliz porque vou mandar aquela palavra. E aí é a reação de cada um, se vai dizer sim, ok, obrigada. O importante é que a semente foi, e a palavra diz que ela não volta vazia. Então, é preciso gastar tempo nesse ministério de ensinar os filhos no temor do Senhor. A gente tem tempo para tanta coisa, essa fatia de tempo para ensinar os filhos deve ser separada de forma criteriosa. Amém?
Eu gostaria também agora de falar um pouco sobre o testemunho. É um versículo interessante que o Senhor me deu no Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que faz menção sobre honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Honrar a pai e mãe. Tanto nós devemos, como servos e adultos e já emancipados da família, no caso, casados, já temos nossas vidas, honrar o nosso pai e a nossa mãe. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo que os pais ainda vivos são difíceis, são complicados, mas não deixa, a Bíblia não deixa essa margem para que algum filho não honre o seu pai e a sua mãe, porque existem diferenças de opiniões e comportamentos. A honra, ela vem encabeçando a sugestão do Senhor, e a gente deve honrar o pai e a mãe até o fim. Eu tenho grande alegria no meu coração, porque os meus pais já estão com o Senhor. Isso é um motivo de grande alegria. Mas honrei os meus pais até que eles fossem chamados à presença de Deus. Todos os dois, o pai, a mãe. Me lembro deles com muita alegria. Tenho o prazer de ter falado com meu pai nos últimos dias a respeito do projeto do Senhor, fazendo lembrar a ele, eu, filha, lembrar a ele se ele estava pronto para partir. Assim também a minha mãe. Eu honrei, cuidei, fui a companhia que estava presente nos últimos momentos. Honrar pai e mãe é bíblico, e até para que a gente viva também mais dias na face da terra. Os pais devem ensinar aos filhos, olha, você precisa honrar a mim, honrar a sua mãe. Não é um assunto descartável, não é alguma coisa que você deixa porque seu filho já ficou grandinho, já está na faculdade, já está tendo o seu bom emprego, porque tem seus projetos de vida. Não. Lembrar vale a pena. Nós fazemos isso como pastores na igreja, nós pregamos várias vezes os mesmos assuntos. E por que não fazer isso a nível de família? Lembrar aos filhos, às vezes até mandar esse verso bíblico: honra o teu pai e honra a tua mãe, para que se prolongue os seus dias de vida na face da terra. É importante esse falar. Mas eu gostaria de ver no Salmo 27, versículo 25 e 26, ainda sobre o testemunho, estou falando sobre o testemunho, não é? E eu posso dizer que os meus filhos sabem que eu testemunho dizendo que cuidei dos meus pais, porque de fato eles foram as testemunhas oculares. Aqui sobre o testemunho, o salmista, ele diz: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Esse é um testemunho que os pais cristãos devem dar aos seus filhos. Olha, contar sobre o cuidado do Senhor. Olha, filho, eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele não desampara a gente. Os nossos filhos podem passar muitos problemas nesse tempo de caos, da economia, do desemprego, dos desamparos sociais, mas é bom que os pais deem testemunho aos seus filhos de como que Deus cuida, suprindo, sustentando, fazendo com que chegue o pão à sua mesa, fazendo com que os seus trabalhos tenham resultados, e que esses resultados dos trabalhos e de toda a provisão de Deus são suficientes para o viver diário, assim também como são bênçãos do Senhor. Eu sempre costumo dizer, olha, o Senhor tem nos abençoado. Às vezes eu uso para os meus filhos, enviando para eles lerem, colocando até aqui, nos ajudou o Senhor. O Senhor não nos tem deixado faltar absolutamente nada. Até faço, às vezes, uma menção de uma canção. Temos por lutas passado, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem cuidado de nós. Esse é um testemunho. Tantos filhos que não sabem o que Deus tem feito. Eles veem os suprimentos, eles veem as provisões, mas não sabem que esse é o cuidado do Senhor.
fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem um servo de Deus pedindo esmolas nas esquinas. Isso é muito importante. O seu testemunho deve ser acompanhado de palavras, não somente de um posicionamento. Não, os meus filhos estão vendo que Deus cuida de nós. Não, muitas vezes a verbalização do testemunho é importante. As palavras ditas, elas têm poder, as palavras lidas são poderosas, e nós testemunhamos do Senhor e faz com que a bênção se estenda de forma muito mais copiosa, muito mais abrangente, quando nós testemunhamos do Senhor, que é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, você tem testemunhado do Senhor para seus filhos, tem contado como Deus tem sido o provedor. Ensine os seus filhos no temor do Senhor, eles haverão de respeitar muito mais Deus, sabendo o que Deus está fazendo, do que apenas pensando subjetivamente se Deus está fazendo, se é um banco que está resolvendo, suprindo, é uma instituição financeira que está fazendo os bens chegarem. Não, porque toda provisão, a Bíblia diz que todo bem e o dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há sombra nenhuma de variação. Testemunhe para os seus filhos o que Deus está fazendo para a sua vida, para a família, para a sua casa, no seu trabalho, dos seus projetos. Olhando aqui para um outro ponto que eu também achei interessante que nós tocássemos, por isso que eu disse, nós vamos ver algumas coisas talvez diferentes do tradicional, sobre a questão da integridade, o que está em falta, né, no meio de muitas comunidades e na vida de muitas famílias, está faltando, às vezes, integridade. E no Salmo 78, versículo de número 3 e 4, diz: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais, tá vendo aí, nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Isso também tem a ver com testemunho, mas tem a ver, eu quero focar com a integridade do falar, do contar. Se o Senhor tem feito e você quer ensinar o seu filho através dessas falas, que eles devem temer esse Deus tremendo e maravilhoso, que tem feito maravilhas, abra o seu coração de forma integral e íntegra, mostre a eles, fale para eles o que você tem visto, tem ouvido. Gostaria de ver o versículo um pouco maior para reler aqui, esses versos do Salmo 78 me deixaram impactada. O que ouvimos, o que aprendemos, quer dizer, alguém falou, alguém ensinou, e o que os nossos pais nos contaram, não deixaremos de falar aos nossos filhos. Contaremos às gerações vindouras, aqueles que virão depois de nós, depois dos nossos filhos. Tem que ser uma perpetuação do testemunho do que o Senhor tem feito. Para gerar temor no coração dos nossos filhos, eles precisam saber o que Deus tem feito, o que Ele fez, o que está fazendo e o que poderá fazer. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que era, que é e que há de vir. Nós precisamos retomar essa conversação, contar, sentar, tirar tempo mesmo. Às vezes, as pessoas estão muito ocupadas, mas a gente força um pouquinho a barra e diz: olha, eu preciso lhe contar o que Deus fez. Era uma situação difícil, era uma situação complicada, mas o Senhor entrou com providência, o Senhor abriu as portas, o Senhor escancarou as janelas, Ele trouxe a solução, e isso nos custaria talvez tanto, isso seria tão difícil de alcançar, mas a mão do Senhor foi conosco, e nós estamos aqui juntos para glorificar e honrar e exaltar o nome do nosso Senhor. Espero que esteja sendo proveitoso para todos nós até aqui.
Uma outra coisa, vida com Deus, como nossos filhos precisam saber, quando nós estamos ensinando a eles no temor do Senhor, para que eles temam o Senhor, eles precisam ver que nós temos uma vida com Deus. Vida com Deus é uma construção. Não se tem vida com Deus por passo de mágica. É preciso gastar tempo também. Na verdade, todas essas coisas é preciso tempo, dar umas pausas e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Eu estou falando talvez com pais que já têm filhos adultos, outros têm filhos de colo, outros têm filhos na adolescência, e em breve talvez teremos filhos já com pai de filhos. Mas vamos para cá. Vida com Deus. O apóstolo João, capítulo 1, versículo 3, diz: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. Olha, primeiro o pai diz que já viu. Depois ele diz que ouviu. E depois nós estamos fazendo uma aplicação para pais e adequando aos filhos. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, meninos, meninas, filhos, filhas, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, falamos sobre Jesus, falamos sobre Deus, falamos sobre a nossa comunhão e falamos sobre as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Amados, é impossível ensinar o temor do Senhor sem que, em primeiro lugar, os pais tenham comunhão ou vida com Deus. Nós somos observados, em primeiro lugar, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos. Eles são as testemunhas se nós temos vida com Deus ou não. Se nós temos uma vida dupla na igreja, de uma forma, em casa, diferente. Se nós dizemos às pessoas que elas orem e nós não somos vistos e nem sabem que nós oramos, nós somos, vamos dizer, de certa forma, e simples, vigiados pelos nossos familiares. Eles podem constatar se nós realmente temos uma vida pautada pela palavra, uma vida com Deus, uma vida de temor ao Senhor, uma vida de integridade, uma vida de honestidade, uma vida com aliança com Deus ou não. A nossa pregação se tornará forte aos nossos filhos a partir da nossa vida, da nossa relação, do nosso relacionamento com Deus. E as atividades que nós temos, sejam elas ministeriais, sejam de muitos seculares, não devem tirar esse tempo. Nós podemos ter vida com Deus até em todos os lugares, porque nós estamos sempre com acesso a Deus em qualquer lugar, acima de tudo, no nosso espírito voltado para o Senhor, assim como nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, e ela deve estar nas nossas bocas, nos nossos corações, para mostrar aos nossos filhos que nós temos uma vida com Deus. Na linguagem, nos negócios, eles são testemunhas de como nós negociamos, de como nós fazemos as nossas valer as nossas atitudes. Então, nós somos vigiados pelos nossos filhos. E aí eu pergunto, o que os nossos filhos, o que os vossos filhos, o que os filhos estão vendo os seus pais fazerem? Será que casa com a palavra? Será que bate com a palavra de Deus? Será que tem uma comunhão com Deus nesse viver diário? Porque não adianta nós termos muitas pregações para nossos filhos se nós não temos a nossa vida com Deus. É melhor vida com Deus, já é um bom e poderoso sermão. Questão da prioridade. Priorize a sua família. Priorize. Passamos pelo tempo, testemunho, integridade, vida com Deus, agora sobre a questão da prioridade. Como isso foi invertido no decurso dos anos? Como foi deixado assim a menor?
Como nós, muitas vezes, trocamos, e talvez alguns filhos já cobraram dos seus pais, cadê você? Você está muito ocupado com muitas coisas. Tem momentos que os nossos filhos estão sedentos de nós. Eles querem ouvir a nós. Eles querem sentir as nossas presenças. Eles são carentes e necessitados. E nós não devemos dar a nossa vaga como pais na vida dos nossos filhos para ninguém. Para ninguém. Nós devemos entrar como prioridades. Eu estou aqui. Eu estou com você. Eu oro por você. Eu abençoo você. Priorize sua família. O versículo do Salmo 128, versículo de 1 a 3 diz: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz. E tudo irá bem com você. A sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Mas, amados, a pergunta que eu não posso deixar de fazer é: como que está a sua casa? Como que está a sua mesa? Como que está o seu tempo com sua esposa com você, você, sua esposa e seus filhos? Ainda há tempo para essa mesa? Ainda há tempo para essa comunhão? Ainda há tempo para fazer a oração com eles? Ainda há agenda aberta que, sem mais comentários, possa ser cumprida, para que a família entenda: olha, afinal de contas, meus pais estão me ensinando para o futuro, que eu também tenha tempo com a família, com a minha família, que eles vão, às vezes, ainda têm solteiros, vão casar, mas como está essa questão da prioridade da família? Ou é o trabalho que tem tomado conta de tudo, o secular, para ganhar o pão de cada dia? Ou é o ministério que não dá mais, tem mais espaço para deixar para a família? Tantos encontros, tantas atividades, a igreja tem tomado todo o tempo, tudo que tem que fazer, porque se fica essa lacuna da família, não tem o passeio, não tem o encontro, não tem a conversa, mesmo que seja através da rede social, não há tempo para isso, então foi sufocado. Pode ser que alguns filhos digam: meus pais são pastores, meus pais são presbíteros, meus pais são empregados, ensinam ou estudam na faculdade, têm suas empresas, eles não têm mais tempo para mim. E como que vai ser relembrado as coisas se não há tempo para isso? É muito importante. E até em relação à igreja. A igreja não vem primeiro do que a família. A família vem primeiro do que a igreja. E se a família está bem, a igreja está bem. Se a família não está bem, a igreja não ficará bem. É importante. Eu achei interessante a esposa estará lá bem, não é? E os filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Como está escasso esse tempo? Os filhos estão ocupados, os pais mais ocupados ainda, não agendamos, não temos investimento, não separamos aquilo que deve ser aplicado para esses momentos, e então, nessas conversas, desses encontros, Deus deve ser citado várias vezes, então, é complicado. Que prioridade tem sido dada à sua família? Como que está a sua família? Importante, a gente fica pensando, né? E nesse pensar, algumas fichas vão caindo, e eu acho que alguma coisa vai ter que mudar a partir desse tempo, porque tudo está inserido nesse tema. Ensinando. Nós ensinamos não através de sermões somente, mas ensinamos através do nosso exemplo, da nossa vida, dos nossos posicionamentos em relação aos nossos filhos. Quando eles são pequenininhos, sim. Quando eles são maiorzinhos, também. Quando eles são maiores, também. Quando eles são adultos, também.
há um serviço a ser feito. Nós não devemos abandonar a nossa família quando eles crescem, porque eles ainda precisam dos pais. E a gente ainda tem muita coisa boa para ensinar para os nossos filhos. Além do que eles sentirão que nossas presenças farão a diferença na vida deles. E é para isso que nós fomos chamados a sermos pais. Salmo 127, versículo de número 3. Gostaria de ver aí. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Herança. Herança do Senhor são os filhos. Eu não, pelo menos até agora, eu não vi até quando esses filhos serão herança. Não, aos 18 anos, encerra a tarefa? Não. Aos 25 anos, eles não são mais herança? Não. Eles estão com 50 anos, não são mais herança? Não. Nossos filhos são heranças até que nós morramos, ou até que eles vão. São a nossa herança. Deus deixou para a gente administrar de forma sábia a proporção que o tempo vai passando, a gente precisa saber se mover. Eles são herança a vida toda. E herança não se deve jogar fora, abandonar, excluir, amaldiçoar, menosprezar, desvalorizar. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão, a sua recompensa. Ensine aos seus filhos o temor do Senhor em qualquer idade. Falo de novo, bato na mesma tecla. Em qualquer idade, lembre a eles sobre a lei do Senhor, sobre o que o Senhor quer que eles façam, como eles devem viver, sobre a honestidade, uma vida pura, uma vida consagrada. Não há assuntos entre pais e filhos que deva ser excluído. Todo assunto que vem a acrescentar a maturidade, a eles terem mais experiência com a vida, uma vida mais consistente com Deus, precisa ser tocado, precisa ser encarado, sem medo. Porque se nós não fazemos isso, o sistema opressor faz. E diga-se, faz com muita capacidade. Procura os sexólogos, procura os socialistas, procura os psicólogos, procura os filósofos, para inserirem na cabeça dos filhos as suas ideias divergentes do ensino de valor incalculável que é do Senhor. Então, se eles vão aprender lá fora, mas tem uma semente plantada no coração dos nossos filhos, a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando ela crescer não se esquecerá. Pode ser que aconteça alguma situação em que os filhos não vão estar conosco, talvez não estejam nos acompanhando em algumas tarefas, mas a palavra vai estar lá. Nós podemos esperar um resultado da ação de Deus, a fim de que haja uma reversão em algumas situações. Porque o Senhor é aquele que diz, agindo eu quem impedirá. As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Por isso, quero encorajar você a continuar ensinando os seus filhos em qualquer idade que eles estejam sobre o temor do Senhor. Eu tenho uma irmã em Cristo que ela me disse, tem um grupo na rede social, onde ela faz chamadas no sentido de mandar textos bíblicos para os seus filhos. Os filhos estão precisando entrar numa comunhão muito maior com Deus, mas eu todo dia ministro para eles. E eles muitas vezes dizem palavras e às vezes contestam, mas se eu faço a minha parte, se eles quiserem, atendam. Quer dizer, é ensinar.
Assim como o professor numa sala de aula, ele ensina, aprende quem quer, vai ser bem-sucedido quem quiser, mas a responsabilidade do professor entrar numa sala de aula é ensinar, fazer a prova, examinar os alunos. Nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus, pais de filhos, é ensinar os nossos filhos o que Deus quer que eles saibam. Aprender é com eles, a ação para o aprendizado, se o Espírito Santo achar espaço, é com o Espírito Santo, mas nós não devemos nos furtar ou nos envolver com outras coisas para que não cumpramos esse chamado do Senhor. Salmo 127, esse maravilhoso filho são herança do Senhor, e eu já quero ir para a conclusão. Espero que Deus esteja nos abençoando até aqui, que o Senhor ache espaço nos nossos corações para trabalhar, primeiramente nos corações dos pais, e, consequentemente, os filhos serão tratados, cuidados e ensinados, e a gente possa ter sucesso nesse ministério que não pode ser deixado de lado. Eu escrevi uma frase e achei interessante que ela fosse colocada também para nós aqui. Não responsabilize a igreja fazer o que é tarefa sua. A igreja é um braço estendido às famílias. Por que essa frase veio agora? Porque alguns pensam que, especialmente os pais de filhos pequenos, que a igreja devesse se responsabilizar totalmente pelo ensino da palavra de Deus às crianças, aos juniores, aos adolescentes e aos jovens, e não é. Tudo começa dentro de casa. A igreja tem uma responsabilidade, ela deve focar nessa responsabilidade como uma coisa também que faz parte da vida da igreja, mas ela não pode assumir o papel dos pais dentro da igreja, como se fossem os pais ensinando tudo de Deus aos filhos dos crentes. Não. A responsabilidade continua sobre os pais, a cobrar que a igreja faça tudo para que as crianças e, assim, os grupos entendam sobre Deus não é correto, porque a igreja vai funcionar apenas como um braço estendido às famílias. Ela dará um suporte, ela ensinará algumas coisas, mas o tempo da igreja é resumido. Ela pode criar grupos, pode criar encontros, pode realizar cultos, pode fazer, mas nunca será como ensino que deve ser praticado no seio da família. Portanto, não responsabilize a igreja para fazer o que é tarefa sua. A igreja é um braço estendido à família. A igreja trabalha junto com os pais. No entanto, eu acho que às vezes os pais não trabalham na família e deixam só a igreja. Leva na igreja, pega da igreja, leva para casa. Eu nem sei se às vezes procuram saber o que foi que elas aprenderam na sala da escola bíblica das crianças, dos juniores, dos adolescentes, e aí fica aquela coisa mal organizada. Faça sua parte em casa, confie no agir maravilhoso do Senhor, plante quanto mais profundo, melhor no coração dos seus filhos, ore por eles todos os dias, esteja sempre disponível e aberto para qualquer situação que for necessária de forma emergencial para que eles sintam-se acompanhados, e certamente Deus nos dará os resultados maravilhosos, ensinando os filhos no temor do Senhor. Parece que nós conseguimos entender que tudo começou a partir dos pais, não é? Que o peso de responsabilidade nessa administração ficou muito sobre os nossos ombros. De fato, não resta dúvidas que os filhos devem abrir os corações
para ouvirem as instruções dos seus pais, para atenderem os apelos espirituais do Espírito Santo, e aí as coisas vão começar a mudar. A propósito disso, me lembro que haviam cultos domésticos, não sei quantos ainda fazem, eu nem sei quantos pais dizem que estão orando pelos seus filhos, eu não sei quantos ainda dizem para os seus filhos, Deus te abençoe, que é uma forma bíblica de abençoá-los, e assim a gente fica cheio de pensamentos e interrogações, mas que devem ser bem estudadas, e depois até da escola a gente vai dar umas pausas, né, e pensar, meu Deus, o que foi que o Senhor quis dizer para mim? Espero que o Senhor ache espaço no coração de cada um, e que as nossas famílias sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo. Separe tempo para sua casa, para sua família, cuide dos seus, enquanto é tempo, porque a tendência das coisas no mundo é piorar. Nós precisamos voltar todos juntos, pais e filhos, ao primeiro amor. Deus abençoe. Quero agradecer novamente ao pastor Cesário pelo convite. Espero que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria. Amém, pastora Betslane, minha querida esposa. Eu sou testemunho vivo, testemunha viva de como Deus tem nos dado graça para instruir os nossos filhos no temor do Senhor. Hoje são adultos, casados, mas mesmo assim nós estamos sempre inculcando, dentro do possível, aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Nós sempre temos dito que a maior pregação para os nossos filhos não é a nossa mensagem que pregamos na igreja. Nós sempre temos dito que a maior mensagem para os nossos filhos é o nosso testemunho dentro da nossa casa. É a nossa vida de devoção com Deus, de oração, de leitura da palavra, de instruir. Eles vejam que quando nós falamos na igreja, nós vivemos em casa. Eu sempre tenho dito que a maior deficiência na educação dos filhos hoje é que os filhos não veem aquilo que os pais pregam na igreja viverem dentro de suas casas. Então, esse tem sido um dos maiores obstáculos. E como muitos comentários aqui, o pastor Rui, a nossa irmã Valdira Paiva, esposa do pastor Rui, outros disseram, esse tema é extremamente importante, deveria ter outras aulas, outras lições, outras lives nesse sentido, abordando esse tema tão pertinente. Outros dizem que essa aula será inesquecível, né, para nós, para os pais. Nós somos agradecidos a Deus podermos cooperar com o crescimento do reino de Deus. E focando que nós precisamos voltar, como você disse, ao primeiro amor, a termos o compromisso. Uma coisa que você falou, que eu até grifei, é que nós não podemos passar a responsabilidade nossa como pais a ninguém. Não, ninguém deve tomar o nosso lugar. Não é a escola, não é a mídia. Ninguém deve tomar a palavra final se nós somos pais que damos
bom testemunho, a palavra final é a nossa. Não é, fulano lá disse, fulano falou, ouvi na mídia, não. Os filhos devem observar os pais que vivem conforme o ensinamento da palavra de Deus, e quando os pais falam, eles vão entender que eles têm a palavra da verdade. Eu acho que, não sei se você falou, mas eu gostaria que você comentasse, só para concluir, aquele versículo de Provérbios. Eu vou colocar aqui para que você comente a interação. Filhos, falasse. Muito, né? Bom. Sim. Ok. Sobre a interação. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento. Porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Tudo indica que havia uma interação entre filhos, pais e filhos, conversas, não é? E dizer, meus filhos, eu quero que vocês entendam isso, eu quero que vocês estejam atentos para isso, vocês não abandonem. Então, é claro que quando há um ensino dessa natureza, haverá também uma interação por parte dos filhos em dizer alguma coisa, e é justamente aí onde se abre o leque da conversa, para que a conversa fique cada vez mais consistente, no sentido de falar sobre os projetos de Deus para a família, o que Deus quer para cada um, os resultados do temor ao Senhor. Então, é necessário que sejam criados esses momentos. Às vezes, sejam provocados. Eu gosto de fazer essa provocação. Eu costumo dizer para os meus filhos, que estão, às vezes, longe, através do mecanismo da internet, nos grupos e tudo, como é que você está? Aí começo, aí já vai se abrindo o diálogo, para falar justamente do que Deus quer que nós falemos. E deixar falar, porque às vezes também os pais, nós costumamos querer falar muito e não deixa o filho interagir, deixa ele abrir o coração, deixa ele dizer alguma coisa. É claro que nós vamos ter filhos mais reservados, que nós vamos ter filhos também que dizem, eu não estou afim de conversar essas coisas, mas a gente faz aquilo que é possível. Importante também é que nós não estejamos nos excusando, arranjando desculpas para não dizer nada e nos privarmos dessa interação. Afinal de contas, pode ser que não sejam tão frequentes esses momentos onde possa haver essa interação, porque está todo mundo muito ocupado, mas nos momentos oportunos a gente pode fazer e Deus vai nos honrar. Eu achei muito lindo esse verso. Filhos, escutem as instruções do Pai. A gente pode mandar isso para os nossos filhos hoje de forma muito simples, né? Fazer aquela mensagem, enviar a mensagem. Um versículo como esse é muito bom para a gente mandar para um filho que está longe. E acrescentar mais uma mensagem, depois mandar um áudio também, dizendo que está orando por ele ou até orando. E assim a gente vai fazendo a parte da gente. O importante é não falhar na nossa missão. Não podemos falhar na nossa missão. Muito bem, muito boa a exposição. Alguns comentários agradecendo pela exposição, pela ministração. Eu gostei de uma palavra aqui, um comentário do pastor Misael, meu abraço, pastor Misael Conserva, em João Pessoa, superintendente do campo da Paraíba. Ele fez um comentário muito pertinente, eu achei muito importante esse comentário dele. Ele diz: ser exemplo, ensinar, corrigir, disciplinar enquanto criança forma uma base para Deus agir nos nossos filhos. Nem sempre a rebeldia, quando já adultos, significa que os pais ou relaxaram no seu mistério ou negligenciaram, porque depois deles adultos, a gente, de certa forma, a gente comenta muito isso aqui em casa, eu e minha esposa. Depois de adulto,
a gente vai sempre mostrar, falar, mas a gente sabe que eles já são adultos, criaram outra família, casaram, saíram debaixo das nossas asas, mas ainda temos a responsabilidade de instruir. Mas não quer dizer que nós negligenciamos no ensino. Não é verdade, pastora? É aquilo que eu acho que eu já falei. Nós devemos fazer a nossa parte. A proporção que as pessoas crescem, os nossos filhos, que são a herança do Senhor, que o Senhor nos deu, eles vão ter as suas opiniões, vão fazer as suas escolhas, vão fazer as suas decisões, mas não vamos deixar de fazer a nossa parte, de ensiná-los, até mesmo quando isso acontecer, relembrar a eles qual é a santa, maravilhosa, perfeita vontade de Deus. A gente fala isso, eu acho que quando se fala sobre isso, fala assim, sobre os filhos estarem na igreja, ou estarem na mesma igreja, ou estarem... O que nós estamos falando é sobre o temor do Senhor, porque alguns filhos, infelizmente, estão também dentro das igrejas, mas não estão mais com Jesus. Esse também é um fato. Ficou aquela coisa tradicional. Outros estão fora e estão estão correndo os maiores riscos porque estão ouvindo menos a palavra. Mas o importante é que a instrução do Senhor foi para ensinar. O resultado não vai ser exigido de quem ensina. Vai ser exigido o ensinar. O aprender é do aluno. No caso, se é o filho, vamos ver o que ele vai fazer com o que ele aprendeu. E aí a gente pode, como pais, até cobrar. Eu vi aqui algumas pergunta do pastor Cesário, quais atitudes dos pais devem fazer para retornar o caminho do temor do Senhor para o ensino de seus filhos, quando houve negligência nesses princípios. Primeiro, se houve negligência, tem uma coisa que eu sempre digo para quem negligenciou alguma coisa, é arrepender de ter negligenciado e começar a fazer alguma coisa que possa ser feita, né? Retomar o caminho do Senhor, do ensino, do temor do Senhor aos filhos, procurar fazer de maneira sábia, habilidosa, usar os meios legais de Deus para fazer. É uma coisa chamada, vamos tocar no assunto, vamos ver que tempinho a gente pode separar, de vem cá. Não é fácil, porque as resistências são muito grandes dos filhos quando ficam adultos, mas a gente envia uma mensagem, a gente faz uma pergunta, a gente faz uma oração com relação àquele assunto que a gente quer tocar, Deus vai trabalhar. Eu acredito que essa é a hora dos pais também pedirem muita sabedoria a Deus, para que possam trabalhar com os filhos que estão cheios de ideias, que estão sendo doutrinados nas faculdades, que estão sendo doutrinados com a rede, a mídia, mas a gente não pode deixar essa tarefa pela metade, porque está difícil. Na verdade, se a gente é pastor e está difícil na igreja, e está difícil na família, nós temos 2 desafios, e nós vamos começar a ver se damos conta primeiro de qual. Vamos cuidar da família, aí vamos cuidar da igreja, e aí vamos na força do Senhor. Só o Senhor mesmo para nos ajudar, não é? É verdade. Aqui tem uma pergunta, conselho bíblico no casamento misto. Como educar a criança quando há divergência do credo? Claro, se o marido é um crente, ele vai ensinar sobre Deus. Se a mulher é crente, vai ensinar sobre Deus. Se o homem é de outra religião, vai haver uma questão, mas sempre vai haver a garantia de que, agindo Deus, quem impedirá? Tudo requer sabedoria. Se o ensino é um casal, é um crente ou um não crente, um evangélico ou não evangélico, que não se gere brigas, questões, desavenças por causa disso. Mas vamos ensinar o que é certo. Não vamos abrir mão porque o outro diz que está certo. Acha a forma correta de fazer isso. Faz de forma sábia. Olha, também você não pode ser impedido de orar com seu filho, de ensinar um versículo bíblico.
de fazer a sua parte. É preciso ser corajoso, né? Afinal de contas, eu tinha meu pai que era evangélico e minha mãe era católica. E meu pai dizia, você não vai levar minha filha para a igreja, para a missa. E minha mãe dizia, então você quer levar sua filha para a igreja evangélica? Eu também não vou deixar. E aí meu pai, como o dono da casa, dizia, não, eu vou deixar, eu quero que leve minha filha para a escola bíblica dominical, e daquelas americanas que faziam aquelas classes de escola bíblica de férias. E mamãe acabava cedendo, e a semente foi ficando no meu coração. Eu nem me converti quando eu era criança, mas cresci, tinha uma semente, o Senhor pegou essa semente, fez germinar, e no fim, minha mãe se converteu, todo mundo se converteu, e a família ficou, então, todo mundo no caminho do Senhor. Então, Deus trabalha, não há dificuldade quando alguém crê que Deus age dentro das impossibilidades, das dificuldades. Agora, sabedoria é algo que deve ser pedido para ser no seu coração, a fim de que você possa saber como se comportar, se mover numa situação assim. Contanto que conte com a graça maravilhosa do Senhor.